Fala pessoal, tudo jóia? Vamos lá, então hoje a gente vai começar um tópico que são os verbos modais, tá? Então, como existem vários verbos modais, a gente vai estudar uns, acho que 8 ou 9 em sequência, eu decidi ter essa aula para explicar basicamente como eles funcionam, porque uma vez que você entende um, você vai entender os outros. Claro que eles têm sentidos diferentes, né? Mas o uso deles é o mesmo, tá? Então a gente vai ter essa aula para facilitar depois quando a gente for aprender um por um, tá bom? Então é o seguinte, verbos modais. Eles são chamados assim porque eles são diferentes tanto do verbo to be como dos outros verbos comuns, né, que a gente já aprendeu. Então ele tem umas regrinhas diferentes e algumas funções diferentes também, tá bom? Então tá aqui, né, são verbos auxiliares com características próprias, tá? Primeira coisa a respeito desses verbos, eles não se alteram na terceira pessoa, que a gente já viu lá, né? Os outros verbos normalmente eles ganham um S, né? Pro he, it. Enfim, o verbo modal ele vai ser sempre da mesma forma, independente do sujeito, tá bom? Outra característica dos verbos modais, eles não precisam de auxiliares, como do e does. Então, você vai fazer uma pergunta com verbo modal, você não vai usar o do e o does, tá? Vocês já vão ver como é que é feita a pergunta, tá? Outro detalhe, eles sempre são seguidos de um outro verbo. E, na verdade, é por isso que eles são chamados de verbos auxiliares, né? Verbos modais. Porque eles nunca vão estar sozinhos na frase. Eles sempre são seguidos de outros verbos, tá? E aí, o verbo que vem na frente do verbo modal, ele está sempre na forma infinitiva, que é a forma base dele, tá? No presente, sem nenhuma mudança. E eles não levam o to entre o verbo modal e o verbo na infinitiva, tá? A gente vai fazer eu vou ler alguns exemplos daqui a pouco, vai ficar mais claro isso para você, tá bom? Outra regrinha dele, basta acrescentar o not na frente, né, do verbo modal, para fazer uma frase negativa. Então, tem o will, que seria afirmativo, né? E will not ou won't, que é a forma abreviada do not, né? Vai ser a negativa. Can, cannot. É assim mesmo, tá, pessoal? É tudo junto. Could, could not. Should, should not. Would, would not. May not. Não tem abreviação do may not, tá? Might, might not. E must, must not. Tá bom? E para fazer uma pergunta, que aqui eu não coloquei na tabela porque eu não estou fazendo frases completas, mas para fazer uma pergunta, a gente vai colocar o verbo modal na frente da frase, tá? Então vai começar a frase com o verbo modal e a frase tá feita, tá? Eu vou passar também pelas estruturas mais uma vez. Vamos ver alguns exemplos aí, ó. Eu estou usando o can aqui, que talvez seja o verbo modal mais conhecido pela maioria das pessoas. Então, só para demonstrar como eles funcionariam, tá? Mas, da mesma forma que o can está sendo usado aqui nos exemplos, qualquer um desses verbos modais poderia ser usado também, claro que mudando o sentido da frase, porque cada um tem uma função, tá bom? Então, olha só aqui. I can play the guitar. Eu posso, né? Ou eu sei, aí depende da tradução, né? Mas o can tem essa função, tá? A gente vai ver ele daqui 2 aulas. Eu posso tocar violão. Eu sei tocar violão, tá bom? Então, o que a gente precisa reparar aqui? O verbo modal sempre vai ter um verbo acompanhando ele. No caso aqui é o play. Mas eu poderia falar, por exemplo, I can swim. Eu posso nadar, consigo nadar. Poderia substituir por muitos verbos, tá? Eu estou usando o play. Mas o que vocês têm que prestar atenção aqui? Não tem o to, né? Porque normalmente quando a gente usa 2 verbos que não são os verbos modais, a gente usa o to no meio. Por exemplo, I want to travel. Eu quero viajar. Então, want to travel. Tá? Tem o to quando você junta 2 verbos. Agora, os verbos modais, são esses daqui, sempre ele é acompanhado por um outro verbo. E no meio deles não tem o to. Tá bom? Agora uma na negativa aqui, ó. I can't play the guitar. Eu não sei tocar o violão. Tá? Então, tá vendo que o play não muda.
Ele vai continuar sendo play. E a gente não precisa de don't, não precisa de doesn't, tá? A gente vai simplesmente colocar o not na frente do can, né? Aqui está da forma abreviada, mas a lógica é essa aqui, né? A gente vai colocar o not na frente, tá? E para fazer uma frase afirmativa com os modais, a gente vai começar com o próprio modal. Então, uma pergunta aqui, né? Can she play the guitar? Ela pode, ela sabe tocar violão? Então, eu trouxe o modal aqui para frente, tá? E aí coloquei o sujeito, né? Essa é a única alteraçãozinha que tem. E o verbo principal da frase e o complemento, tá? Então, a estrutura é essa aqui, pessoal. Frases afirmativas. Sujeito, verbo modal, qualquer um da lista, tá? Verbo principal, já em seguida, e depois o complemento da frase. Estrutura de frases negativas. Sujeito também, o verbo modal, o not, que vai dar a ideia da frase ser negativa, o verbo principal e o complemento, tá? E a estrutura de uma pergunta, quando a gente vai usar os verbos modais, é a seguinte: verbo modal, tá? Começa com ele, sujeito, verbo principal, complemento e, obviamente, o ponto de interrogação. Tá bom? Então, todos vão funcionar assim, pessoal. Agora, cada aula a gente vai estudar um, né? O will seria para o futuro, né? Seria vai, né? Ou irá. O can é esse que a gente deu uma olhadinha aqui, a gente vai olhar com mais detalhes também, que é de poder, de conseguir, né? De ter habilidade. O could seria o can no passado e tem mais alguns usos para o could. O should é de deveria, de dever, tá? O would é que coloca os verbos como trabalharia, comeria, ficaria, tá? São situações hipotéticas, né? O may e o might são de probabilidades, a gente vai ver com mais detalhes. E o must é de obrigação, tá? Então, se você quiser entender um por um com mais detalhes, assistam as próximas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aulas, que em cada aula a gente vai trabalhar com um em específico. Mas é importante você ter essa base de como são frases afirmativas, como são frases negativas e como são frases interrogativas, tá? Usando os modais e esses detalhes, né? De que não vai o to entre o verbo modal e o verbo principal e alguns outros detalhes que eu já passei para vocês nessa aula, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço.